Olá, bem-vindo ao Future Proof Talks. No episódio de hoje vamos falar sobre o puzzle da inflação, moeda e dívida. Muito se tem falado sobre estes fatores e sobre o seu impacto na economia e também nos mercados financeiros. Para esta conversa, eu e o Henrique temos o prazer de ter aqui novamente o José Carlos Tomás. Teremos como suporte uma apresentação do CFA Institute Research Foundation, intitulada Puzzles of Inflation, Money and Debt, escrita por Thomas Coleman, Ryan Oliver e Lawrence Siegel. Vivemos tempos conturbados, depois de uma crise financeira, uma grande crise, de uma enorme experiência monetária, com níveis estratosféricos de liquidez, taxas de juros historicamente baixas e de momentos de deflação até, e teremos uma pandemia que literalmente parou o mundo. Após o choque inicial, o combate foi feito com um conjunto brutal de estímulos monetários e fiscais. Seguiu-se a guerra da Ucrânia, a par de mais momentos disruptivos na energia, commodities, cadeias logísticas e uma espécie de impasse na globalização. Por isso, durante este episódio vamos tentar descortinar os caminhos que podemos ter pela frente ao nível da dívida, da moeda e da inflação e quais os impactos para as famílias e para os mercados. Relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para o subscrever e usar a seção dos comentários para colocar dúvidas e até sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá, José Carlos, obrigado uma vez mais por teres aceitado o nosso convite. Hoje vamos fazer uma espécie de seguimento do podcast 23 e 24, que foi sobre as grandes crises de dívida. Na altura ficou muita coisa por dizer e hoje também vai ficar, tenho certeza absoluta. E continuamos numa grande crise de dívida, portanto exatamente, é oportuno. Como eu referi há pouco, vivemos tempos conturbados. Até há uma frase muito curiosa no relatório económico anual do Bank of International Settlements, que refere logo no início que não há descanso para a economia global. De facto, parece que não há mesmo descanso. Estaremos perante, eu começo já por ti, estaremos perante uma sucessão de factos sem precedentes, ou seja, dinheiro fácil, pandemia, resposta generosa, a policrise do Adam Tooze. Que tal? Portanto, a combinação de factos, costuma-se dizer que a história se repete, mas não o suficiente para enriquecer os historiadores. E, portanto, a combinação de factos é sempre... portanto, é preciso que algo seja diferente para que, no fundo, tudo fique mais ou menos na mesma, não é? Exato. E neste caso, digamos... Nós claramente temos uma crise que os seus elementos constitutivos portanto, não se verificaram anteriormente, não quer dizer que não tenhamos crises que tenham sido semelhantes a estas e que se vão desenrolar que se desenrolaram de uma forma com uma analogia suficientemente próxima para que possamos aprender e tentar, digamos, aplicar essas lições à crise atual. Claro. É isso. Por isso é que há bocado estava a dizer que o Adam Tooze classifica esta crise, esta resposta à crise, à policrise, que são múltiplas crises, no fundo composto por rápida inflação, depois a guerra e agora a rápida desaceleração. Portanto, temos aqui, aí está, fatores novos que precisam de respostas talvez novas, por isso também vamos analisar aqui o livro. E Henrique, virávamos já para ti, precisamente para o livro, para esta apresentação, não é bem um livro, é mais uma apresentação, uma monografia, um estudo da CFA Research Foundation e da tal nova teoria para explicar o puzzle da inflação, moeda e dívida.
Queres fazer um pequeno briefing sobre este estudo e sobre o que é que achaste destas duas teorias, não é? Eu acho bastante interessante a forma como eles, digamos, reformulam, porque é uma reformulação, sim. A teoria quantitativa da moeda. Que basicamente o que nos diz é que, pelo menos no longo prazo, porque no curto prazo há alguns efeitos sobre variáveis reais do aumento da massa monetária, no longo prazo existe a neutralidade da moeda. Portanto, o que significa que se aumentar a massa monetária, basicamente vamos ter um aumento da inflação. Uma vez que a velocidade de circulação da moeda, ou seja, o número de vezes que uma unidade monetária é trocada para ser utilizada nas transações económicas, é relativamente constante e, portanto, podemos assumir que a sua taxa de variação é nula e a taxa de crescimento do produto potencial, e isso está provado desde o Solow, desde a década de 50 do século passado, também é relativamente constante. Neste caso a taxa de crescimento, não a variável propriamente dita, e portanto todos os acréscimos da massa monetária irão traduzir-se em acréscimos da inflação. O que é que eles fazem basicamente? Fazem uma reformulação disto. Eles partem num princípio em que a massa monetária e as obrigações emitidas pelo Estado, ou seja, a dívida pública, são substitutos, dividem pelo nível de preços, ou seja, transformam valores nominais no valor real e dizem que esse valor real das liabilities, portanto, das responsabilidades do Estado, terá que ser suprido por excedentes orçamentais futuros descontados para o momento atual, para o momento presente. Quando tu logaritmizas, eu também esse trabalho, logaritmizar e derivar em ordem ao tempo as variáveis presentes nessa teoria fiscal, do nível de preços, basicamente o que tu vais encontrar é que a inflação é a diferença. Se tu assumires que a taxa de desconto também é constante, não é? Será a diferença entre a taxa de crescimento ou a taxa de variação das responsabilidades do Estado, okay? Menos a taxa de crescimento dos superávites orçamentais. Exato. O que é essa capacidade do Estado de ir buscar dinheiro à economia, se não aquilo que a economia é capaz de gerar de crescimento no futuro? E, portanto, desconstruindo a teoria, não é? Basicamente tu tens remetido para a teoria quantitativa da moeda, com a nuance de que eles consideram um conceito mais alargado de moeda, em que as obrigações são rapidamente convertíveis em moeda, mas não há uma diferença tão significativa do ponto de vista teórico como é dada aparentado pelos autores. Depois, há aqui uma questão, por exemplo, economistas como o Krugman, tudo bem que são neo-keynesianos, não são clássicos, têm neoclássicos ou novos clássicos, que ele diz que é a questão do zero lower bound limit, ou seja, o que ele diz que aconteceu a partir de 2008 é que as taxas de juros deviam ter sido negativas do FED, e não foram. Zero. E, portanto, essa seria uma explicação porque é que a teoria tradicional falha em explicar o fenómeno que se verificou após a grande crise de recessão financeira de 2008. Depois, o que eu acho que o livro é interessante é que ele explica basicamente este canal de anulação entre as responsabilidades do Estado, ou seja, o aumento da massa monetária é contrabalançado por uma diminuição das obrigações e vice-versa, e, portanto, a coisa vai dar ao mesmo. Ele também mostra, por exemplo, que as reservas monetárias junto dos bancos comerciais e junto do Banco Central basicamente anulam aquilo que foram os empréstimos aos próprios bancos, e depois por várias fases, uma tabela muito interessante, mostra que há 4 fases basicamente. Numa primeira é isso que acontece, portanto os bancos pura e simplesmente não puseram o dinheiro a circular na economia, achavam que o risco de injetar liquidez na economia não valia a pena. Exatamente. No fundo fizeram um credit crunch, o racionamento de crédito, por via daquilo que é a avaliação de risco que os bancos fizeram da atividade económica, não é? Na altura, e assim sucessivamente. Pois eu não vou estar aqui a entrar em pormenores técnicos mais maçudos para os autores, mas basicamente o que eles dizem é que há sucessivamente uma anulação de uma coisa pela outra, e que de facto as expectativas dos agentes económicos é que o governo fosse capaz de gerar meios suficientes para pagar a dívida no futuro. Sim.
o que aliás é confirmado pelo excedente orçamental primário histórico que se verifica para os Estados Unidos, que é à volta de 0,3%. Portanto, isto também é um pouco discutível. Há uma visão muito prática, não é, disso? Não, porque a grande questão que ele coloca no final do paper, o que eles colocam, os autores colocam no final do paper, é como é que nós medimos, não é? Como é que nós conseguimos estimar o nível de confiança que os agentes económicos têm na capacidade futura do Estado reembolsar aquilo que deve a terceiros. Gozam de boa fé, não é? Há alguns indicadores indiretos e há alguma razoabilidade na argumentação dos autores, mas ainda assim acho que carece de confirmação empírica. E depois eles vão até um determinado ponto na análise, porque eles vão até finais de 2020, portanto, ao final de 2020, sim. E parece que a expectativa deles era que não se viesse a assistir a um fenómeno de inflação muito acentuado. Precisamente. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Por não o pecado original do livro é que o livro é escrito em 2021. Enfim, podemos dizer muitas coisas sobre isso, inclusive, portanto, tirando aqui o Fiscal Monitor a propósito da questão dos superávites primários. O Fiscal Monitor do FMI de abril de 2022 mostra que os Estados Unidos entre 2013 e 2027 não têm previsão de terem tido um único superávit primário. E há aqui, digamos, déficits primários da ordem dos 12% e dos 8,5%, e isto não vai, digamos, àqueles anos da primeira crise de 2008, 2009, não é? Sim. Portanto, é questionável. E eu acho que também... não li o livro com a atenção que o Henrique leu, e até há uma boa hipótese de não ter percebido, mas enfim. Enfim, estou a brincar, como é óbvio, mas essencialmente o que está ali e que me dá a sensação é que é um bocado confuso. Portanto, partindo do princípio que todo o dinheiro pertence ao Estado e que a dívida portanto, toda a dívida do Banco Central é a dívida do Estado, em última análise, porque o Banco Central pertence ao Estado, não é? E é a moeda de curso legal. A dívida direta do Estado, portanto, também, enfim, também seria dinheiro, não é? E a mim dá uma sensação que onde falha de alguma forma aquela arquitetura teórica é na diferença entre a despesa e o seu financiamento, não é? Certo. Estás a falar um bocado já, não sei se porque a dívida da monetização da dívida, não é? Da monetização. Exatamente, a dívida do Estado é a representação de despesa que o Estado fez, enquanto que, digamos, a moeda do Estado foi criada, não é? Do nada, se assim se pode dizer. E é isso que faz muita confusão a muitas pessoas e que argumentam, e isto já agora pondo um pequeno à parte, de que eu não vou falar e não vou continuar, que, portanto, como a moeda fiduciária não é suportada por nada, e ao contrário do que é, como o Henrique disse, é suportada pela capacidade do Estado de extrair recursos da economia, não é? Exato. Até há aquele célebre... todos os anos há aquela célebre o dia da libertação de impostos, portanto, sendo que supostamente uma pessoa esteve a trabalhar de escravo até maio ou junho, já se fala em junho. Ou já se fala em junho para o Estado, não é? Exato. Eu acho que as pessoas que não estão, digamos, que estão na população ativa são bem capazes de estar a trabalhar até agosto de setembro, porque a carga fiscal sobre essas pessoas que, digamos, estão na população ativa, que são cerca de 50%, se a carga fiscal sobre a economia como um todo é 50%, não é? E sim, traços gerais. Em alguns países será 45%, noutros, enfim, estilo, ou despesa, enfim, noutros estilo França já será 55%, mas ela é paga por quem produz, não é? Não é paga por quem é essencialmente dependente desses recursos, sim. Portanto, quem não integra a população ativa, não é? Exato, e até no próprio estudo falam daquela célebre frase do Friedman, que é a inflação é sempre e em todo lado um fenómeno monetário, e depois contrabalançam com a nova teoria que é um fenómeno monetário e fiscal, não é? Ou seja, há essa componente, essa diferença que querem introduzir e a tal ligação, ou seja, achas que há aqui uma evidente tomada digamos, do Banco Central, ou seja, oficialmente e não oficiosamente o Banco Central agora é comandado pelos Estados?
A questão não é essa, mas a questão, quer dizer, até pode ser essa, não é? Mas nem se pode dizer isso dessa maneira, objetivamente. Mas a questão é que os bancos centrais fizeram quase tudo o que poderiam fazer, não é? E a partir de agora o que se fala é, digamos, na dominância, não é? Ou da política fiscal daqui para a frente, se nós quisermos ter resultados em termos de estabilizar a economia, não é? Portanto, os bancos centrais fizeram tudo e mais alguma coisa, não é? Menos confiscar o dinheiro às pessoas, e eu até nem concordo que as taxas de juros foram a negativo, não é? Ao contrário do que está dito no livro, nos Estados Unidos não foram a negativo, mas como houve quantitative easing, há inclusive estudos, eu posso partilhar se quiserem, um dos quais da senhora Janet Yellen, que é bastante conhecida, que Sim. dizem que o quantitative easing é equivalente a mais uns pontos percentuais de redução das taxas de juro e que, na realidade, as taxas de juro resultantes, ou a política monetária resultante do valor das taxas de juro, das reduções de taxas de juro e do quantitative easing, teriam um equivalente que seria uma taxa de juro diretora composta que seria negativa. Por isso, e isso coloca-nos, digamos, o reverso da medalha. Deixa-me só... Forças. Eu queria só continuar a enterrar... Sim, mas eu não estou a defender o Krugman, mas faz sentido aquilo que eu estava a dizer, porque tu repara, quando tu te compões, e já estamos a falar dos Estados Unidos, e convém que os nossos ouvintes percebam isso, não é? Portanto, a economia americana não é a economia da zona euro, não é outras economias. Isto é um artigo muito dedicado à economia americana que tem as suas especificidades. Desde logo, se fizerem o rácio entre os ativos da Fed dividido pelo PIB norte-americano, a percentagem é muito inferior à de outros países que são economias desenvolvidas, como o Japão, a Suíça, etc. Mas a questão é esta. Quando tu vais ver o balanço da Fed, tu vês que o aumento de 2007 a 2014 é quase o dobro, e isso não é compensado pelos depósitos que as famílias têm, os depósitos à ordem, os checking deposits que elas têm no banco. Ou seja, os bancos preferiram ter as reservas, esse dinheiro que foi emitido a mais, depositado junto da Fed. Ora, se as taxas de juros fossem claramente negativas, fossem menos 5%, menos 6%, é óbvio que os bancos não iam lá dificilmente iriam lá pôr o dinheiro, e portanto teriam forçosamente que arranjar outros canais para o aplicarem. Sim, é uma espécie deste balanço, não é, que estavas a referir, não é? Isto é a percentagem Central Bank Sheets, percentagem dos bancos. Vês aí o FED a vermelho, não é? Portanto, que é isto aqui é em percentagem do GDP, portanto, percentagem do PIB. Do PIB. Aqui em vermelho, o FED não chega aos 25% em 2022, não é? Do produto interno bruto norte-americano. Se formos ver, por exemplo, o Banco do Japão, que está ali a cinzento, Sim. ultrapassa os 125%. E mesmo a Suíça. E vocês imaginam qual é um... Não, mas estou a dizer isto, José Carlos, o que eu quero dizer é isto. Sim. Se a Fed tivesse colocado taxas de juros negativas, mas claramente se menos 5%, menos 6%, eu estou a falar de taxas de absorção de liquidez, para ser bastante claro, os bancos não teriam posto lá o dinheiro depositado quietinho. Isso posso-te garantir. Aliás, até se falou, e o Vítor sabe, falámos disso em tempos, já não me recordo, que havia bancos alemães que queriam retirar o dinheiro do BCE e simplesmente pô-lo em cofres e começar a taxar e bem os clientes. Os clientes. Sim. Nós não nos podemos... Sim. Não, mas estás a ver, portanto, ou seja, o que eu acho é que há um preconceito dos economistas monetários, né, relativamente às taxas de juros que não podem descer abaixo de zero. Portanto, mas se descessem, com certeza que o comportamento dos bancos não teria sido aquele que se verificou. Não é? Claro. Sim. Nós temos aqui um exemplo prático, foi a Europa, não é? E depois todas as medidas de mitigação que tiveram de ser tomadas por causa disso. Eu não queria, digamos, ficar preso nesta parte da discussão, gostava que avançássemos para a inflação, mas não nos podemos esquecer que é evidente que os bancos em 2008, 2009 não iam emprestar mais dinheiro à economia, uma vez que nós tínhamos chegado a uma situação em que a economia estava no máximo, o setor produtivo da quantidade de crédito que conseguia servir de forma saudável, não é? Sim. E, portanto, seria altamente contraproducente persistir no erro. Depois queria só pôr aqui um pequeno quiz. Vocês sabem qual é, portanto, o Banco Central de um pequeno país
que já tem um balanço que é de cerca de 100% do PIB. De um pequeno país? Sim, de um pequeno país que nos é muito próximo. Sei. O balanço do Banco de Portugal eu ia dizer Portugal, mas achei é de 219 mil milhões de euros, bilhões. Ou seja... Porquê? Porque, na realidade, quem comprou as obrigações sim, é o Banco Nacional. Sim. É o Banco Nacional, portanto, ou seja, o balanço que expandiu é o balanço do Eurosistema, mas na realidade as OTs, as BTPs, as Bundes e essa coisada toda ficaram nos balanços dos respectivos bancos nacionais. Isso é muito interessante dizer. Não é? E no caso português, portanto, no final de 2021, depois da compra de um recorde, eu estou a ler, digamos aqui, portanto, uma notícia jornal, ou o título de uma notícia jornal, depois de um valor recorde de 20,3 bilhões de dívida pública portuguesa, não é? Ou seja, basicamente as necessidades de financiamento do Estado para o ano em questão, mais coisa, menos coisa. Portanto, o balanço do Banco de Portugal totalizou 219 bilhões de euros, um máximo de histórico e uma subida de 14%. Claro. A economia não cresceu, portanto, em termos nominais, não cresceu 14% em 2021, apesar da inflação em 2022 ir agora nos 8,6%. Sim. Há uma coisa que eu agora me estava a lembrar, estavas a falar e eu estava-me aqui a lembrar, não é lembrar, estava a associar. Que é uma coisa que eu acho que os autores não focam, nem tenho visto isso, mas é que verdadeiramente esta política dos bancos centrais comprarem a dívida do Estado é uma coisa muito porreira para o Estado. Já repararam? Porquê? Não é porreira porque eles têm a dívida. Porreira porquê? Porque o Estado vai pagar juros aos bancos centrais. Por sua vez, os bancos centrais vão pagar dividendos ao Estado. E, portanto, verdadeiramente, o custo da dívida, quando ela é absorvida, ainda que indiretamente, não é? Pelos bancos centrais, é nulo. Eu tenho a impressão que essa ideia do crédito, aliás, os autores também falam a diferença, qual é o preço do dinheiro, não é? E o preço do crédito é a taxa de juros, o preço do dinheiro é a quantidade. Aliás, a questão é essa, o que é a taxa de juros? Mas, vocês reparem, eu por acaso nunca li isto em lado nenhum, mas estava aqui a pensar que este esquema é uma pescadinha de rabo na boca, porque verdadeiramente, se o Estado vai pagar juros da dívida ao Banco Central, e depois o Banco Central, ao Banco de Portugal, neste caso, para pegar no exemplo do Zé Carlos, a seguir vai pagar dividendos ao Estado. Vai pagar os dividendos a partir de quê? A partir dos juros que o Estado português pagou sobre a sua dívida pública. Portanto, no fundo, isto é uma forma baratíssima do Estado se financiar. Faz todo sentido, Zé. Eu tenho a impressão que, enfim, sem querer ser, portanto, não querer ter mais piada do que aquela que uma pessoa tem, eu tenho a impressão que essa ideia foi testada no Zimbábue e não deu bom resultado. Mas pronto. Isso é porque o Estado não tem capacidade para extrair os recursos do Zimbábue, é porque o Estado do Zimbábue provavelmente... Mas aqui, em última análise, o Estado pode sempre emitir a quantidade de dívida que quiser e a economia só pode, digamos, não consegue, digamos, dar ao Estado mais que uma determinada quantidade de recursos. Eu acho que, eu agora estou a ser um bocado subversivo, mas tu não subestimes a capacidade de obediência dos povos ocidentais. Viu-se agora na pandemia, até agora nos fogos, nem se pode ir para a floresta, fazer um piquenique. É verdade. Portanto, tu não subestimes, portanto, a capacidade dos Estados, dos países ocidentais, extraírem recursos da economia. Eu há bocado falei no impasse... Dada a nossa subserviência, e os portugueses são bem dados à subserviência. Eu não subestimo, mas o que eu vos posso garantir é que se fizéssemos aqui o exercício teórico, iríamos chegar à infeliz conclusão que são finitos. E que, portanto, é sempre uma má ideia pôr, portanto, pedidos infinitos em cima da produção de recursos finitos, e isso, como diz um querido amigo meu, isso só pode acabar de duas maneiras, ou mal, ou então qual é a outra, ou muito mal. E, portanto... Bom, mas vamos avançar para a inflação. Sim, a questão do livro também aborda muito isso, essas questões. Aliás, há uma série de perguntas que eles fazem que se calhar já merecem novas respostas. Perguntam o que é dinheiro e de onde é que ele vem, o que é que determina o valor e os recursos reais da economia, não é? O que é que determina o nível de preços, o que é que determina a inflação. Portanto, são perguntas que nós tínhamos respostas há umas décadas que hoje poderão ser diferentes e deverão ser diferentes. Portanto, o euro de há uma década não é o mesmo euro que hoje.
E aliás, eu lembro-me que mais ou menos há um ano fizemos um podcast sobre inflação, e na altura citei o Irving Fisher e um livro que ele publicou em 1928, a Ilusão Monetária, precisamente, em que ele dizia que as moedas são instáveis por natureza, portanto, e que vivemos numa ilusão. Nós pensamos que a moeda não muda, mas que as outras é que mudam, mas não, de facto as moedas mudam. Por isso, e para passarmos ao tema da inflação, eu deixava aqui no ar. As moedas, estavas a perguntar ao Henrique ou estavas a perguntar a mim? Pode ser a ti. Sim. As moedas, digamos, acabam sempre da mesma maneira, não é? Que é desvalorizadas até zero. Exatamente, é isso que eu disse, é isso. Mas deixa-me só questionar aqui. Então serão os preços que estão a subir ou a moeda que está a desvalorizar? Isso é quase uma pergunta do tipo da galinha e do ovo, não é? Exato. Mas é a moeda que está a desvalorizar, é essa a resposta. Sim, eu também concordo, sim. Porque, aliás, ainda ontem mandei a ti, José Carlos, um quadro com as desvalorizações cambiais de alguns países, né, e a Venezuela e o Zimbábue estavam lá com grandes desvalorizações, e se calhar sobre isso passávamos então passando esse tema da inflação e o que é que é hiperinflação e o que é que provoca isso, o que é que determina a inflação. Queres fazer aqui um pequeno pensamento sobre isso e sobre o que é que determina a inflação? Eu vou, digamos, ser o iconoclasta, digamos, tradicionalista, não é? O que determina a inflação é os governos desvalorizarem a moeda própria. Antes tinham mais dificuldade em fazer isso quando estávamos no padrão ouro, porque era o que era, não é? Mas não devemos subestimar a capacidade dos governos conseguirem fazer isso. Por exemplo, o Império Romano teve, isto só para fazer um bocadinho de história, para mostrar que as coisas dão uma volta, isto na realidade é tudo a mesma coisa. O Império Romano teve a crise do século III. Portanto, em que houve invasões, não era possível pagar o exército, etc., coisa e tal, e o Império Romano do Ocidente podia ter caído nessa altura, não caiu, portanto, restabeleceu-se graças a um grande imperador, mas houve, na altura, outro imperador, que era o Diocleciano, que desvalorizou a moeda e, para além do mais, fez os primeiros editais que até existem, enfim, alguns estão gravados em pedras sobre o que agora era, portanto, ia haver controles de preços e que em alguns casos a pena era a morte se o pessoal não obedecesse a isso. E mesmo assim, digamos, os preços, aconteceu o que acontece sempre nestas coisas, não é? Os preços subiram e em alguns casos em que os preços não subiram, os artigos desapareceram de circulação, que é sempre o que acontece. Porquê? Porque na altura o governo começou, passa a expressão, começou a imprimir dinheiro. E vocês perguntam, mas imprimir dinheiro? Mas o papel moeda não foi inventado pelos chineses 1000 anos depois? Na realidade foi, mas a questão é que já na altura era possível, digamos, desvalorizar a moeda reduzindo o conteúdo em metais preciosos que ela tinha. E quem quiser ir ver pode pegar, digamos, à Wikipédia, ver, para não ir muito longe, para não procurar assim em obras muito, muito específicas, e ver, digamos, a evolução da moeda romana e a desvalorização que aquilo foi tendo, até que chega a uma determinada altura em que eles têm mesmo de cunhar uma nova moeda, de tão, digamos, descredibilizada está a moeda anterior. E, portanto, nós podemos ver isso, enfim, agora está-me a vir à cabeça, sem querer insultar ninguém, o Brasil, o plano cruzado, o novo cruzado, o real, portanto, tudo mais ou menos, enfim, tudo mais ou menos a mesma coisa, não é? Sim, o cruzeiro, do Collor de Melo, foi um fiasco absoluto, não é? Apesar de terem congelado os preços, não é? E de terem cativado as poupanças e etc, coisa e tal. Apesar ou por causa disso? Apesar. Okay. Eu podia estar aqui a contar alguns episódios pitorescos da altura, um dos quais que um maço de tabaco vendido lá nos confins da Amazónia, digamos, o valor era depositado para beneficiar das taxas do overnight, portanto, nas praças de São Paulo, no mesmo dia. Portanto, vejam lá o esforço que aquilo tinha de ser feito para trazer, sabe-se Deus de onde, não é? Exatamente. E portanto as coisas são mais ou menos iguais. Nós tivemos um aumento
descomunal da massa monetária. A questão que devemos estar a fazer não é porque é que houve inflação, porque essa é fácil, é porque é que não apareceu a inflação antes, não é? Se queremos, digamos, chegar a alguma conclusão. Sim, agora, porque é que houve inflação? Essa é fácil. Aliás, um dos pensamentos mais, uma das pessoas que tem pensado e que avisou com mais tempo que isto ia acontecer, tem tido um pensamento mais clarividente sobre, e com interesse para os mercados de capitais, já agora vocês que estão aqui à espera de dicas de investimento, portanto, é o antigo secretário do Tesouro, o Lawrence Summers, portanto, um democrata, enfim, que depois foi reitor de Harvard, depois passou pelo D-Shock, que é um fundo, um hedge fund dos maiores, não é assim dos mais conhecidos, mas é dos maiores, e que basicamente, portanto, tem andado desde do ano passado, até porque não foi a única entidade a falar sobre o assunto, nomeadamente já o ano passado a Fannie Mae, na sua estimativa da inflação, onde dá... Porque a Fannie Mae, digamos, é a agência que... é uma das duas agências que trata da questão das garantias das hipotecas. E, portanto, há particular interesse ao setor imobiliário. O índice de preços na Europa e nos Estados Unidos são diferentes pelo puro e simples facto que aqui na Europa praticamente o setor imobiliário, o custo da habitação não entra, digamos, no índice de preços harmonizados. Recentemente foi criada uma comissão no âmbito do Banco Central Europeu, uma vez que o preço da habitação estava a disparar, enfim, mesmo para os mais distraídos, e depois é um assunto que podemos falar se quiserem, e que eles iam formar uma comissão e que iam estudar e que daqui a uns anos iriam incluir aquilo, ou seja, em linguagem de político, nunca. No caso americano, portanto, os custos com a habitação estão lá. Só que estão lá de uma maneira diferente de que estavam na década de 70. Na década de 70 aquilo era muito mais imediato. Agora aquilo entra pelo equivalente das rendas, portanto, na renda propriamente dita, não é? E as pessoas que têm a casa própria é o equivalente da renda que seria se eles, em vez de terem a casa própria, fossem alugar a própria casa. Portanto, é um conceito relativamente teórico, mas que dá mais ou menos uma coisa deste estilo, que seria mais ou menos, portanto, o que é que acontece? Aquilo funciona com base num inquérito e só é atualizado quando as pessoas mais ou menos vão mudando a sua situação, mudam de casas portanto, alugado ou compram outras. Sim, e, portanto, aquilo é um bocadinho sticky em termos de refletir as subidas de preços que efetivamente aconteceu. Enquanto nos anos 70 não, aquilo era relativamente direto. E, portanto, o Sr. Summers disse 4 coisas a saber sobre a inflação. A primeira, fez um paper que depois eu vou pôr os links para todas, que há uma semelhança muito grande entre a inflação atual e a dos anos 70, porque se refizermos a inflação dos anos 70 de acordo com as regras atuais, chegamos a valores muito parecidos, enfim, muito parecidos. Depois, isso tem uma consequência, não é? A inflação, portanto, como a transmissão dos preços da habitação ou da detenção da habitação, ou do alojamento, ou de uma pessoa estar efetivamente ter um teto, não é? Na altura, portanto, ia mais depressa para o índice, mas também saía mais depressa para o índice porque, de facto, as subidas não são uniformes, não é? Só que agora, como é muito mais lento, o que acaba por acontecer é que neste momento a quantidade de inflação do preço da habitação que entrou no índice, deste índice que agora está nos 8,6 e que se espera que na próxima quarta-feira, que é amanhã, chegue aos 8,8, ainda há uma parcela muito significativa que ainda está no pipeline. E isto está repartida por vários momentos, não é? Por vários anos. Por vários anos. Essa é a questão. No fim de contas era um bocadinho como se... Ou seja, alisaram a inflação, não é? Alisaram os valores, amorteceram a entrada. Mas o que isto quer dizer é que há mais inflação no pipeline. Ou seja, quer dizer que as dores são maiores, é isso? O que responde a uma questão: que tipo de inflação vamos ter daqui para a frente? É isso. E a questão é esta: não vamos ter inflação permanente, mais que não seja por esse efeito
independentemente daquela parte mais sensível por efeitos base, digamos, às oscilações dos preços das commodities, do petróleo, enfim, mesmo que isso saísse com a quantidade de inflação que está no pipeline por conta portanto, do setor da habitação, a coisa portanto, a inflação vai continuar elevada, o que tem implicações em termos de mercado e em termos de crise e em termos das respostas dos bancos centrais, que, como temos sabido, se a gente ouve que aqueles dizem, não é, que a inflação é transitória, que o problema agora são os carros usados, que isto foi uma surpresa, que não sei, enfim, há ali um conjunto de anedotas, mas que tem um bocado também a ver com o ciclo eleitoral da renomeação do Sr. Paulo para Presidente da Reserva Federal, que não teria certamente acontecido se ele tivesse, enfim, atuado de forma mais diligente e antecipada sobre a inflação. É exatamente isso, mas há mais, eu vi essa anedota, mas há outras muito parecidas com isso. E, exatamente. Portanto, nós temos mais inflação no pipeline, em português corrente. Pelo menos nos Estados Unidos a inflação não vai desaparecer. Depois, ele faz uma terceira afirmação, que é, com a inflação a 5%, e é mais ou menos que a inflação estrutural está no mínimo, portanto, nem foi o core, portanto, a probabilidade de haver uma recessão em 2 anos é 100%. Na experiência do passado, ele tem um paper, juntamente com um indivíduo menos conhecido, que deve ter sido quem efetivamente fez a análise, não é? Nós já sabemos como essas coisas funcionam. Exatamente. Portanto, depois ele tira a conclusão lapidar, que é, nós precisamos, para a inflação portanto, quando ela está acima de 5%, é preciso um ano. Portanto, vocês reparem que o desemprego está a 3,6%. Uhum. É preciso um ano de desemprego a 10%, e já vamos explicar porquê, ou 5 anos de desemprego acima de 6%. Peço perdão. 5 anos, portanto, para conter uma inflação de 5%, 5 anos de desemprego a 5% para conter a inflação a 5%, 2 anos de desemprego a 7,5% para conter a mesma inflação, ou então o tal ano de 10% para, digamos, para acabar a inflação de uma vez por todas, como fez o Sr. Volcker, não é? Estás a falar, portanto, basicamente em destruir a procura, não é? Estou, basicamente, como vocês sabem, não é, do valor acrescentado, os salários são para aí 60%, numa economia das empresas, os salários são para aí 60%. O que nos leva, e como sabem, os salários têm uma rigidez nominal à descida, não é? Uhum. E, portanto, não é possível, a menos que se quebre aquele contrato de trabalho, e, portanto, o desemprego é precisamente isso, não é? Resolver esse pequeno pormenor. E os salários de eficiência? Basicamente, as empresas, quando estão perante uma recessão, preferem despedir os trabalhadores a diminuir os salários. Até porque nem podem. Basicamente porque correm o risco de se diminuírem os salários, depois os seus melhores trabalhadores saíssem para outras empresas e numa fase de recuperação da economia não estivessem lá. Sim. Bem, mas eu acho que aqui na questão da inflação, para já, aquilo que o Zé Carlos estava a falar, chamam-se rácios de sacrifício, basicamente. Isso já está estudado há muito tempo, não li o artigo do Summers, mas basicamente uma redução da inflação tem um impacto direto no diferencial entre a taxa de desemprego e a taxa de desemprego de pleno emprego, ou Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, vamos explicar, a gente chama de NAIRU, e também aquilo que é o sacrifício em termos do output gap, ou seja, a diferença entre o produto verificado e o produto potencial, ou o produto que se chama também produto de pleno emprego. Pronto, isso, obviamente que para reduzir a inflação para os seus níveis target, para os seus níveis alvo, isso vai implicar medidas que são dolorosas, forçosamente para a economia e que vão ter impacto na vida das pessoas, isso não há dúvida. Não há dúvida, sim. Naquele livro que nós abordámos num programa com o Luís Silva, do Joaquim Clement, sobre o Geoeconomics, ele fala, por exemplo, que economias como as economias da zona euro, e em particular a economia portuguesa, são altamente penalizadas
no médio e longo prazo por uma subida acentuada da taxa de inflação. Portanto, é evidente que Portugal está muitíssimo vulnerável a este fenómeno. Eu estava a dizer que este fenómeno da inflação, tanto é por via da inflação pela procura, isso teve a ver com a pandemia, com os estímulos que foram dados pelas autoridades públicas, seja pelo Estado, seja pelo Banco Central, exatamente, e depois por choques exógenos que de facto há que reconhecer. Portanto, não faz sentido não reconhecer o impacto que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia teve nas commodities. Isso é um choque exógeno que não... Assim como na década de 70, não é? Em 1973, quando o preço do barril passa de 4 para 12 dólares instantaneamente e depois volta a sofrer, no final da década de 70, novo aumento brusco e súbito e acentuado, isso também teve novamente impacto sobre a inflação. Há aqui uma conjugação destes dois fenómenos, da inflação pelos custos, sobretudo a partir de choques exógenos, e depois, de facto, um excesso de estímulos que foram dados à economia que não foram devidamente calibrados. A Cristina Romer, aliás, tem um paper que alerta sobre isso, que ela, e ela também é uma democrata, não é? Não teria estimulado a economia daquela forma, não teria feito aquele helicopter money de modo indiscriminado, como na altura o Estado norte-americano optou. Sim. Portanto, se calhar, e isso também é uma explicação interessante a partir do paper dos autores do CFA, porque se o dinheiro é mal aplicado, entre aspas, não é? Qual é a expectativa de crescimento futuro da economia, ou seja, e qual é a expectativa de arrecadação de receita fiscal por parte do Estado, porque a arrecadação da receita fiscal está umbilicalmente ligada à capacidade da economia crescer. Ora, se o dinheiro é mal gasto, é mal investido, não é? Então é difícil que a economia tenha um crescimento potencial tão bom quanto seria. Tão bom quanto seria, sim. Por outro lado, há aqui outra questão que é fundamental não esquecer. Nós não estamos apenas perante um fenómeno isolado. O que é que aconteceu? A maior parte do PIB, das economias que representam a maior parte do PIB mundial, okay? Desde a China ao Japão, aos Estados Unidos, à União Europeia, aos países da União Europeia, etc., tiveram em simultâneo ações altamente expansionistas do lado da procura. E, portanto, há aqui uma pressão global que não tem a ver só com Portugal ou só com os Estados Unidos, etc. Essa pressão global... Sim, foi concertada, não é? Sim. Exerce claramente uma pressão sobre a inflação. Portanto, eu volto também àquilo que já tinha dito, e acho que isso está a acontecer, mas está a acontecer mais lentamente do que seria desejável, ou os bancos centrais, de facto, de forma concertada ou não, têm uma política monetária contracionista para controlar a inflação, ou os custos dessa inação vão ser muito maiores, quanto mais adiarmos essas medidas que são muito dolorosas, sem dúvida, mas têm que ser tomadas. Depois há outro problema também que eu quero alertar os espectadores. A economia europeia não é a economia americana, e não é a economia americana, sobretudo a partir do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos reflete muito mais rapidamente as pressões inflacionistas. A taxa de salário nos Estados Unidos aumentou muitíssimo, e aumentou pela escassez de trabalho, e aumentou também pela flexibilidade do mercado de trabalho. Sim. Na União Europeia, como os contratos são muito mais rígidos, isso ainda não aconteceu. Mas quando acontecer, ou seja, quando finalmente houver as atualizações dos salários, eu aposto que em Portugal vai começar pela função pública e vai acabar na função pública, devido que os privados... Vai começar pelos reformados. Não, está bem, mas eu estou a falar de salários. Exato. Okay. Vamos parar para falar de salários. Os reformados já foi anunciado e acho que até faz algum sentido social. A questão dos salários é que vamos ver. Tá? Pelo menos, e também não é 10 euros de aumento aos Carlos que vai ter algum impacto significativo na inflação. Nem sei o que é que isso dá. E depois acho que ainda é menos de 10 euros a partir de um determinado plafond. Portanto, acho que as pessoas nem sequer vão notar isso. Bem, mas voltando aos salários. O problema é que o aumento, deixa-me só terminar, o aumento dos salários na Europa, esse é um aumento definitivo, porque enquanto os Estados Unidos estão a tomar medidas mais rápidas, que vai obviamente originar uma recessão, que por sua vez vai originar uma depressão do mercado de trabalho e uma descida dos salários. Na Europa, ao aumentarem os salários, como irão aumentar inevitavelmente, depois de descer os salários é muito mais difícil, porque a rigidez no mercado de trabalho e a rigidez dos salários na Europa é muito maior do que nos Estados Unidos. Portanto, nós vamos aqui ter outro tipo de problema, que é uma inflação provavelmente mais persistente do que aquela que se vai verificar na economia americana. Ou seja, e partindo do princípio que
há aí alguns pontos de contacto entre o que vocês estão a dizer e que há, porque o desemprego na Europa é bastante superior ao que é nos Estados Unidos, em termos percentuais, o que é normal por causa dessa relação mais rígida que existe por cá. Também poderá haver alguma justificação para aquilo que se está a passar no mercado cambial, ou seja, com a paridade que estamos a atingir, ou seja, parece-me que o mercado, e corrijam-me se estiver enganado, parece-me que o mercado está mesmo a descontar isso, ou seja, que a inflação na Europa será mais persistente e mais permanente do que nos Estados Unidos, e a tal inação, que eu penso que foi o Zé Carlos que referiu, a tal inação dos bancos centrais, que só está a acontecer do lado dos Estados Unidos, porque na Europa o BCE basicamente só falou, não agiu, e só falou, se calhar... Isso é um tema interessante, podemos falar. Sim, podemos falar. Eu penso que poderá ser por aí a explicação que os investidores estão a ler, digamos, e ao fazer com que a paridade, que neste caso a taxa cambial entre o euro e o dólar seja de 1, e que o dólar esteja tão mais forte. Portanto, neste momento nós estamos a importar mais inflação, não é? Porque a questão energética, a questão do euro também desvalorizar leva-nos a isso. Portanto, poderemos ter um caminho muito mais difícil em termos económicos no futuro para a Europa do que para os Estados Unidos? Não, nós temos uma perda de termos de troca, não é? Agora, se a transformamos em inflação é outra coisa, não é? Pois, o facto, enfim, sim. E fazendo um bocadinho de história, quando o euro começou, estava abaixo do dólar. Sim. Depois foi a 1,60. Na altura de 2007, 2008, na altura em que a Reserva Federal estava com aquela política de quantitative easing. E com o petróleo lá em cima também. Pois, sim, mas nem vamos só, digamos, só ficar na parte cambial. O petróleo estava lá em cima, mas o euro também estava lá em cima, portanto a gente não sentia. Eu sei, eu referi o petróleo por causa disso. O petróleo está mais abaixo, mas como o euro também está muito mais abaixo. Muito mais. Já para não falar dos impostos e nas taxas de carbono e outras coisas do género. Portanto, no bolso das pessoas sente-se muito mais. Está onde está. E depois, desde essa altura, as pessoas perceberam que, de facto, portanto, a política monetária na Europa é muito mais expansionista. Portanto, as taxas do reais, pelo que depende, e as taxas nominais, pela quantidade de endividamento que há um conjunto de Estados que tentam integrar portanto, o euro já tem, a situação é muito complicada. E não sei se repararam, e isto é importante, é muito importante porque nos dá pistas super importantes relativamente até onde o BCE quer ou não quer subir as taxas. Pois. Reparem que no dia 14 houve uma reunião de emergência com esta história da fragmentação do euro. Dia 14 de junho. Para a frente, dia 14 de junho, por causa dos níveis a que se tinham atingido no dia 13, não é? E os níveis que se tinham atingido no dia 13 eram uma coisa tão simples como a Alemanha... 4%, a Alemanha tinha ias falar da Alemanha, sim. A Alemanha tinha 1,8 e, digamos, depois a Itália tinha 4,2 por conta de um spread. E, mais uma vez, vamos aqui àquela velha questão da sustentabilidade da dívida pública, em que se tenta relacionar a taxa de juro nominal com o crescimento nominal do PIB e depois, se as coisas não compuserem, vamos aqui buscar a questão do superávit primário, não é? E há a questão que o estudo do CFA aborda, não é? Exatamente, da política. Enfim, mas eu estou aqui a pensar em termos de sustentabilidade da dívida daquilo que na realidade são obrigações municipais, porque nenhum dos Estados europeus tem o controle da impressora. Isto é uma informação bastante discutível, uma vez que os Estados do Sul tomaram conta do Banco Central e é por isso que estamos onde estamos e é por isso que o euro está, digamos, na paridade. Mas isto para dizer o quê? Portanto, o relacionar a taxa de juros nominal com o PIB nominal é para um peso da dívida relativamente ao PIB nominal de 100%. Mas no caso da Itália estamos a falar de 150%. Ou seja, se o custo nominal, se o custo da dívida italiana fosse à volta dos 4%, e a Itália andou a emitir dívida há 10 anos
em 2020 e 2021 abaixo de 1%, só para, digamos, colocar em contextualizar, informação, só para contextualizar, nós teríamos perante uma situação em que de repente o custo, digamos, vamos supor que aquilo mais tarde ou mais cedo, por conta dos sucessivos refinanciamentos, digamos, se transmite a toda digamos, o estoque de dívida, que demoram alguns anos a fazer, e por isso é que eu estou muito tranquilo relativamente a Portugal, já agora que me fazem essa pergunta. Não me fizeram, mas eu antecipo-me. Já falamos há bocado. Ok. E, portanto, estaríamos a falar de 4% vezes 1,5%, que é 150% do PIB, estamos a falar de 6% de juros, não? 6% do PIB em termos de juros, para um Estado que provavelmente, portanto, extrai dos seus cidadãos, vamos supor, 40% ou 45%, estamos a falar para aí de 12% a 15% das receitas fiscais. Sim. Que é brutal. Digamos, que é brutal, que é o péssimo resultado de andar a viver muitos anos acima das suas capacidades. E chama-se isso, portanto, austeridade, não é? Que vem aí. Há um quadro muito interessante no European Fiscal, do European Fiscal Board, que faz um relatório anual e que é uma espécie do Fiscal Monitor aqui da Europa, e que mostra que a Itália, portanto, que foi aumentando a sua dívida de 100% do PIB para 150%, o custo da dívida até desceu de 5% do PIB para valores em 2019 de 3,4%, portanto, custos, os juros em percentagem do PIB. E, digamos, em 2020, 3,5%, e 2021, 3,3%. O relatório digamos, tem dados de 2020 a 2021. E, portanto, diz-nos uma boa ideia do que está em causa aqui. Não é o diferencial de taxas de juros, mas é o nível das taxas de juros que o Banco Central Europeu não quer que as taxas de juros do mercado cheguem para não colocar em causa a solvência de países insuspeitos, entre os quais a própria França. Sim. Isto para dizer o quê? Que a França, em 2000, para verem de onde é que isto vem, em 2007, a França e a Alemanha tinham ambos, portanto, uma dívida pública em percentagem de PIB de 64%, uma 64%, outra 64,5%. E hoje, ou nos idos de 2020, a França tinha 115%, não é? Portanto, é também o ano enfim, é o ano mais ou menos do início da crise da pandemia, e a Alemanha, que no ano anterior tinha 60%, tinha quase 70%, não é? E, portanto, a verdadeira questão, como eu já disse, enfim, no nosso anterior podcast, é, digamos, o risco da desintegração da zona euro entre dois grandes blocos, um dos quais capitaneado pela França. Sim. E em termos económicos e em termos digamos, das famílias, no futuro próximo, qual é que seria o impacto? Ou qual é que tu prevês? Mais desemprego, recessão, estagflação? Nós temos trabalhado sobre 3 cenários, né? Estagflação, ou soft landing, ou a recessão. Vocês podem chamar o que quiserem, mas nós vamos ter inflação alta e taxas de juros não muito altas e crescimento relativamente anémico. Ok. E porque algumas pessoas, digamos, utilizam o último termo que tu... Sim, esse termo para, exatamente, estagflação. Quanto tempo é que a coisa pode eternizar-se, não é? Quanto tempo? É que é a verdadeira questão. Agora que nós vamos ter, até porque já se percebeu, não é, que o Banco Central Europeu, depois da brilhante asneira que fez, digamos, a sustentar países que nunca, e países insuspeitos, que em 10 anos ou em 15 anos não têm um único superávit primário, não é? E que não tem e que tem um déficit abaixo de 3%, e eu estou a falar da França. E, portanto, em vez de alguma maneira, com taxas de juros altas, forçar alguma responsabilidade fiscal, pelo contrário, não é? Isso significa, e trocado uma palavra que toda a gente conhece, que significa austeridade. As pessoas vão perder poder de compra paulatinamente. Também pode significar repressão financeira. Sob o ponto de vista que as taxas de juros reais
poderão ser não compensar da inflação e haver, de facto, uma desvalorização grande da moeda. E que teria, digamos, seu reflexo ao nível da taxa de câmbio, que é basicamente o que já está a ver. Já está a acontecer, precisamente. Por isso que os mercados estão a antecipar precisamente este cenário. Exatamente, e na medida em que isso, de alguma forma, se vai refletir depois nos salários, não é? A minha experiência de vida, que já é alguma, é que aquilo é uma daquelas situações em que, enfim, sem querer ofender ninguém, o cão começa a andar atrás da cauda e depois chega-se ao fim e depois de 5 ou 6 voltas o cão não conseguiu chegar à cauda, não é? Por outras palavras, há uma perda de termos de troca, não é? Que resulta de que aquilo que nós vendemos subiu menos do que aquilo que nós compramos. Claro. Depois há uma tentativa de compensar isso pela inflação, mas a inflação é sempre maior e vai sempre à frente e chega-se ao fim. Sim. E digamos que com um nível de preços, e neste momento estou a falar de nível de preço, não estou a falar da inflação, mais alto, temos na mesma a mesma perda de poder de compra. Exatamente. Henrique. E com salários mais altos, enfim. O que é que tu achas deste cenário mais ou menos preocupante pelos próximos anos? Em termos económicos da zona euro, que é a zona que nos interessa mais. Eu não consigo, enfim, não tenho. Sim, é difícil, claro. Não consigo ir, digamos, dizer se acho o cenário da divisão, digamos, da zona euro em 2 blocos, cenário provável ou não. Parece-me que a partir do momento em que a Alemanha, mais a Holanda, mais não sei o que, se autonomizem como bloco, basicamente os outros países estão tramados. Claro. Porque isso tem um reflexo enorme nos spreads da dívida, entre a dívida dos Estados do Sul, se quiseres, e os Estados do Norte. Iria aumentar exponencialmente. O que eu acho é que eu acho que o Banco Central Europeu vai ter que tomar medidas efetivas relativamente à inflação. Não há, atenção, a gente fala muito da taxa de juros, da restrição da oferta de moeda, há outros canais de atuação da política monetária, não é? E que vão agir também para controlar a procura, nomeadamente o canal de portfólio. As pessoas vão, obviamente, ficar mais pobres e sentem-se mais pobres também consomem menos, portanto isto vai ter que ter o carrossel, não é? Vai ter que parar, não é? Portanto, isso eu acho que é inevitável. Esta inflação, eu tenho alguma dúvida que isso vá acontecer, pela razão que há uma experiência histórica que os bancos centrais, o Banco Central Europeu não vai querer repetir. Pronto. E, portanto, da mesma maneira que quando foi a pandemia, eles não quiseram repetir aquilo, os mesmos erros, sim, de 2008, não é? E se recuarmos da grande recessão da década de 30, eu penso que eles não vão permitir que se chegue a esse tipo de fenómeno. Isso não me parece. Vai ser, se calhar, mais doloroso. Agora, a Europa, eu acho que a Europa tem que pensar muito bem, mais do que estas questões. A Europa está aqui metida numa... A questão da guerra, não é? Também. Uma camisa de 7 varas. Porquê? Porque os Estados Unidos são uma potência claramente mundial, não é? E os Estados Unidos jogam em vários tabuleiros. Agora, por exemplo, nesta situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dá jeito aos americanos que a Europa esteja do seu lado, porque a Europa é aquela que efetivamente, o território europeu é aquele que pode veicular, obviamente, armas para a resistência ucraniana. Pronto. Mas a grande questão é que a Europa... Além do fator energético, não é? Exatamente, não é uma entidade política, não é? Estás a perceber? Verdadeiramente política, não há aqui uma União Federal. Tu tens a emergência a emergência não, eu diria a afirmação da China, e tu tens de facto, vais ter aqui aquilo que aliás tu já falaste, penso eu, que é a questão da transição das grandes potências. Exatamente. Há claramente aqui um clash, um confronto, um choque entre a China e os Estados Unidos. A Europa está aqui numa encruzilhada, porque os Estados Unidos, digamos, não é por nós sermos mais parentes próximos que os americanos vão ter mais consideração pelos europeus. Isso não é verdade. Os americanos estão absolutamente focados nos seus interesses e, em última análise, são esses que vão prevalecer. A Europa não está alinhada com nenhum dos blocos, nem com a China, nem com os Estados Unidos. A Rússia alinhou-se claramente com a China. A Europa não tem uma identidade política forte, era aquilo, e sim estou absolutamente de acordo com o Zé Carlos. Como é que a Europa se vai posicionar nisto? Ou seja, mais do que as questões económicas, a Europa não tem a força nem política, nem militar, para ter uma estratégia autónoma. E enquanto isso não acontecer,
vai ser muito difícil, muito mais difícil para os europeus gerir este tipo de crises, porque não têm uma estratégia concertada. E desde logo se vê aqui já estes princípios de divisão que o Banco Central Europeu, e bem, na minha opinião, agiu no sentido de dizer que não iria permitir isso. Isso é o fim da Europa. E eu aí não advogo cenários catastrofistas. Nós temos que ser profundamente europeus nos bons e nos maus momentos. Sim, claro. Nós estamos na Europa, meus caros. A gente Portugal não se vai desagregar da Península Ibérica, não vai flutuar pelo Atlântico e anexar-se aos Estados Unidos. Não, quer dizer, nem os outros países. Portanto, das duas uma, nós pensamos isto em conjunto e temos aqui, de facto, um fenómeno de unificação política e de afirmação e de posicionamento geoestratégico que neste momento a Europa não tem relativamente ao panorama entre a China e os Estados Unidos. Ou então estamos condenados à irrelevância e cada vez temos menos margem de manobra para conduzirmos os nossos destinos, sejam políticos, sejam económicos. Eu acho que essa é a questão de fundo que se coloca à Europa, mais do que a questão do que é que o Banco Central Europeu vai fazer ou deixar de fazer. Sim, essa questão leva-me a pensar um pouco sobre aquilo que os investidores podem tomar em termos de decisões, não é? E de facto a encruzilhada é mesmo grande, e leva-me a pensar que algumas frases muito batidas, não é? Que às vezes o melhor que temos a fazer é não fazer nada. E em termos de enquadramento macro, nós estamos mesmo numa situação de facto complicada. Eu acho que todos os anos dizemos isso, mas desta vez provavelmente é mesmo complicado, porque temos esta conjugação de fatores, esta policrise, como eu dizia no início. E temos aqui também, depois em termos de obrigações, por exemplo, e vê-se mesmo em termos de ações, esta influência que os fatores macroeconómicos, a inflação, a taxa de juros, têm sobre as ações e sobre as obrigações. Nota-se que o mercado está a posicionar-se por um determinado ponto, por exemplo, desde o início deste mês, que os juros das obrigações estão em queda. Não sei se é por causa daquilo que o BCE disse, se é por causa de outros fatores, mas eu penso que até nem até será mais pela expectativa que o mercado tem, que os investidores têm, que no futuro vai ser em termos económicos a economia europeia. Os juros estão a cair, ou seja, já há algum refúgio desse lado, ou seja, a expectativa já é do lado da recessão, uma recessão poderá até ser muito forte, é longa, como o Zé Carlos falou há pouco da inflação ser ao longo do tempo. Eu penso que a inflação também a recessão também poderá ser longa, portanto as pessoas poderão sofrer durante mais tempo, mas, por exemplo, nos Estados Unidos já estamos num ponto diferente, portanto eu diria que nos Estados Unidos provavelmente também haverá uma recessão, até poderá acontecer isso, e há bocado o José Carlos também falava nisso, da probabilidade de ser 100% de uma recessão em 2 anos com a inflação a níveis de 5%, né? Penso que foi essa probabilidade. Eu ainda não deixei a bomba, mas eu acho que já estamos, nos Estados Unidos já estamos em recessão. E recessão, precisamente, isso. Porque já passou o segundo trimestre, não é? E portanto... O anterior foi negativo. Digamos, há determinados indicadores que, portanto, do tipo, enfim, de alta frequência relativamente à atividade económica que já apontam... O GDP Now, não é? E o Economy Now do Banco da Reserva Federal de Atlanta, que já aponta no sentido de, e prudentemente, alguns bancos de investimento que já começaram a posicionar-se num valor próximo de zero, não é? Objetivamente, porque aquilo ainda está, digamos, já esteve mais negativo do que está neste momento, mas na perspectiva de depois não serem surpreendidos, ou então depois da surpresa ser pequenina, entre aspas. Sim, mas em termos de ações também se nota isso, ou seja, por exemplo, os mercados, se dividirmos o mercado entre growth e o value, não é? O que eu acho uma queda muito, muito, muito grande, não é? Um ajustamento grande, e ainda poderá haver mais, certo? Mas pronto, isso leva-me, digamos, a 2 ou 3 coisas que eu gostaria de dizer. A primeira, da minha experiência, é que os mercados nunca vão a direito para lado nenhum. Claro. Enfim, vocês sabem, há até inclusivamente explicações porque é que isso acontece, não é? Porque os modelos, enfim, que informam, portanto, aqueles modelos mais, portanto, a teoria que informam aqueles modelos mais conhecidos de interpretação do mercado de capitais pressupõe que todos os investidores têm o mesmo nível de conhecimento, a mesma informação, o mesmo grau de sofisticação, e até há recentemente papers que tentam explicar o que é que aconteceria caso não fosse esse o caso, que
por acaso é o caso, não é? Sim, sim. E o que aconteceria é que, essencialmente, os mercados teriam tendências a partir do momento em que os investidores se copiariam uns aos outros, não é? Portanto, teriam muito mais trading porque aquele seria justificado, uma vez que claro. A formação, portanto, a integração da informação nos preços é muito mais lenta. Muito mais lenta, sim. E por outro lado, haveria muito mais trading do que aquele que seria justificável pelo reajuste das carteiras dos investidores. E, portanto, o que eu acho é que as pessoas ainda não se convenceram que a inflação vai ser alta. Uhum. E, portanto, estamos aqui nesta expectativa de que agora estamos quase a atingir... Portanto, amanhã vai ser a inflação, o pico, e portanto amanhã vai acontecer uma de duas coisas, ou digamos, portanto, atingimos mesmo o pico e então que vai ser uma mini histeria, e o pico pode ser, portanto, o mês passado foi 8,6, a expectativa é 8,8, já vi situações em que se de um momento para o outro a estimativa for 8,7, como o mercado já caiu, aquilo já é uma boa notícia. Sim. Pronto, porque, enfim, há muitas maneiras, porque o que interessa é a maneira como os investidores estão posicionados enquanto o mercado já caiu, e já lá iremos portanto, a esse ponto. E outra situação, até pode ser do género, afinal, a inflação até é 9, mas como o core foi mais baixo que o anterior, isto é uma boa notícia, pronto, vamos todos... Sim, nós conseguimos sempre ler boas notícias no meio dos números. Depende do que é que o mercado no momento quer ler, e de facto há coisas que já corrigiram muito. Se corrigiram muito, se isto for... Portanto, claro, um bear market cíclico ou provocado por um evento externo. Cíclico, enfim, provocado por um evento externo é fácil de perceber, basta pensar Covid, guerra da Ucrânia, são dois eventos externos, não tem nada a ver com o mercado. Exatamente. Cíclico tem a ver com uma crise económica cíclica. Estrutural pode ser uma situação do género, atenção, isto de facto é diferente das vezes anteriores, porque a inflação vai ser mais alta, não vamos poder contar com financiamento monetário e vamos andar aqui, enfim, 2 anos a penar até decidirmos para que lado isto vai evoluir. E qual é a implicação? Portanto, no tal estudo que eu depois vou partilhar, portanto, que é o essencial sobre os bear markets da Goldman Sachs, eles dividem, portanto, pegam numa série de bear markets, desde que há bolsa, praticamente, e dividem aquilo entre as grandes categorias, portanto, os estruturais, os cíclicos e os provocados por acontecimentos. E os provocados por acontecimentos, como, por exemplo, de Covid, portanto, tem uma queda média de 29%, enfim, quem diz 29 diz 30 e qualquer coisa, ou diz 25%, uma correção é 20% já agora, e algumas correções quando passam, portanto, para os 30% é que, digamos, são o tal bear market. Exatamente. E depois, como eles têm estatísticas para todo lado, há uma correção de 5%, de 2 por ano, há uma correção de 10% uma vez de 2 em 2 anos, há uma de 20%, enfim, eles têm estatísticas para tudo. Se for um bear market estrutural, meus caros amigos, estamos a contar aqui com uma queda de 50% relativamente ao pico de mercado, o que nos colocaria em termos de SP em 2.400, portanto, e agora a verdadeira questão que nós podemos tentar aqui mas não se calhar este sobre ano. O assunto, sim, eventualmente, por exemplo, um cenário possível não era nós termos, portanto, os bear markets normais duram 9 meses e meio, 9 meses e meio dá outubro, meados de outubro. Outubro é sempre aquela altura em que o mercado dispara para um lado e a manada tem de ir atrás. Não há hipótese porque senão ficam atrás do benchmark. Enfim, os gestores profissionais sabem perfeitamente como é que isto é e, portanto, quando aquilo há o estouro, aquilo vai toda a gente na mesma direção. Se por acaso for... E ainda cai mais, não é? Não, se por acaso for mesmo, digamos, o fim do bear market, pronto, aquilo é o ponto mínimo. Se por acaso aí por novembros, inícios de dezembro, a coisa começar a não correr tão bem, então já sabemos que a coisa vai, portanto, digamos a queda, e se o valor que a queda tiver até aí não for já compatível com um bear market estrutural, não é? Então sabemos que ainda poderá haver uma queda subsequente. Se por acaso aqui até essa altura o mercado tiver caído 50%, pouco interessa se isto é estrutural, se já caiu tudo, se a economia se resolveu ou não, porque inquestionavelmente é para entrar nessa altura. Claro, exatamente. Portanto, isto não é uma questão de quando, mas não é uma questão onde. que eu queria colocar, é assim, porque isto é uma questão, eu não tenho resposta.
mas tu pensaste melhor no assunto. Porquê é que tu achas que razões estruturais é que podem estar por trás desta uma queda eventual do mercado? Falarmos, será por causa da dívida, do euro? Eu acho que a razão, a questão, olha, a necessidade de diminuir, portanto, a necessidade de diminuir a inflação, a necessidade de reduzir o déficit e a dívida pública e a passagem do QE para o QT, não é? Quantitativo. E só a passagem de uma coisa para a outra é mais que estrutural. Claro. Mas mais é uma mudança de paradigma, uma mudança de política. É uma mudança completa de paradigma relativamente ao que foi a subida de mercado desde 2007, 2009 agora. Precisamente. E isto pode demorar vários anos, não é? Pode ser doloroso, não é? E por isso falamos tanto da questão das dores que esta crise pode trazer às pessoas. E por isso para os mercados. E depois as pessoas, claro, perguntam, então e alternativas? Não é? Eu costumo dizer sempre, nos últimos tempos tenho reforçado essa ideia, que há 3 fatores e há 3 ingredientes importantes, que é a paciência, a capacidade de poupança e o otimismo, que são 3 referências. Os americanos põem isso numa frase que é manter a pólvora seca, keep the powder dry. Por outras palavras, eu quero comprar, ou dito da maneira que o Warren Buffett diz, eu até gosto muito que as ações caem, porque isto é como eu como hambúrgueres todos os dias, e se o preço cair, eu fico muito contente, porque, enfim, vou poder comprar mais hambúrgueres pelo mesmo preço. E aqui, essencialmente, a questão é esta, relativamente às ações que estão imbuídas em economias, ou integradas em economias, em que as respectivas empresas criam valor para os acionistas, não é? Claro, sim. Não, a questão é essa, e a questão de, quando eu digo de paciência, capacidade de poupança, acho que isto nem toda a gente vai conseguir, porque de facto os salários vão ter que, ou não vão cair por causa dessa questão da rigidez, mas o desemprego vai aumentar e a questão da recessão mas portanto, em termos reais vão diminuir. Pois, em termos reais, sim, por causa da inflação. Já estão. Eu diria que em termos reais já diminuíram, não é? Já diminuíram. E se nós pensarmos, se nós pensarmos que nas camadas de população mais propensas ao consumo, porque, enfim, têm salários mais baixos, foram as mais afetadas pela subida dos preços, não é? Que têm um cabaz de compras diferentes. Eu já diminui o meu consumo, eu posso dizer. Claro. Precisamente. Isto está mal, então. Não, a questão... Está mal. Isto está mal, então. Não, é isso, perspectivas. Acho que é uma questão racional. É isso. Acho que é assim, vendo bem, não é? É uma questão também da utilidade dos serviços. Há coisas que pelo preço que agora custam, não é? O custo de oportunidade tornou-se muito mais elevado e, portanto, não as adquiro. Prefiro prefiro ter a pólvora seca. Mas há uma coisa engraçada. Há uma coisa engraçada, que os bancos centrais acham que nós temos de ter, que a moeda tem de estar sempre a desvalorizar e que senão as pessoas retraem-se na compra, etc. Coisa e tal. E um dos setores que vive em deflação estrutural é um dos sítios onde as pessoas mais felizes ficam em comprar os produtos e que não se coíbem de ir comprando produtos que vão desvalorizar por serem tecnologicamente inferiores. Por outras palavras, pensem em todos os produtos tecnológicos que têm e, digamos, o que é que eles eram há uns anos. Quanto custavam antigamente. Quanto custavam e quanto custavam relativamente às capacidades que tinham. E o que compra. E as pessoas compram e adoram comprar eletrónica. E não é pelo facto dela desvalorizar que elas ficam à espera e que sabem perfeitamente que vai haver outra, que é certamente... Que daqui a um ano vai sair o Daqui a um ano vai sair não sei o quê e este vai estar desatualizado e as pessoas não é por isso que deixam de comprar. Sim, já é quase um bem. Portanto, básico. Digamos, esse pressuposto, enfim, que informa o pensamento dos bancos centrais relativamente à questão da inflação, da valorização da moeda fiduciária, bastante está errado, não é? Um período de grande progresso económico foi o final do século XIX, no qual que uma das coisas que aconteceu é que o preço de quase tudo, de alguma forma, se foi reduzindo. Vivemos numa deflação moderada e estrutural. Isso faz lembrar... Mas porque o que interessa é a quantidade vendida. E, portanto, precisamente. Não é, uma coisa é a deflação no sentido das receitas diminuem. Eu não consigo servir a minha dívida e tenho uma deflação de dívida gerada pela dívida.
Isso, sim, senhora, tudo bem, estamos todos de acordo. Outra coisa completamente diferente é o preço daquilo que eu estou a vender diminuiu, mas eu vendo muito mais, porque o mercado abriu-se e aumentou e está toda a gente muito melhor. Exatamente. Isso que tu estás Isto a é muito dizer interessante. é aquilo que tanto a teoria fiscal do nível de preços como a teoria quantitativa da moeda dizem. Em última análise, é a taxa de crescimento do produto de pleno emprego, ou seja, de longo prazo, que vai influenciar também a capacidade de o aumento da massa monetária ter impacto ou não ter impacto no nível de preços, na inflação. Precisamente. Se de facto houver uma mudança de paradigma tecnológico, okay, se a produtividade aumentar significativamente, estou a falar da produtividade em termos reais, como tu estavas a dizer, das quantidades produzidas, então aí obviamente que o problema está resolvido. Eu não estarei tão otimista, não sei como tu, porque tu não estás otimista de todo. Mas... Eu antes de acabarmos aqui, lançar mais uma bomba. Mas eu queria só dizer duas coisas ainda. E lançar, mas lança lá a bomba e eu a seguir lanço as minhas duas coisas. Não, diz as tuas coisas porque, enfim, fica aqui de final. E tem a ver, digamos, com o impacto que a subida da taxa de juros, que já ocorreu por modesta. E eu vou ter aí, acho eu, estás a falar, estás a falar do imobiliário, certo? Exatamente. Pronto. Só que toda a gente tem estado a falar, digamos, em mais uma desgraça, que é, para além da inflação, ainda temos a subida das prestações Só que o verdadeiro problema não é esse. O maior problema é que, portanto, enfim, o maior problema é que há uma redução substancial da capacidade de endividamento que as pessoas têm, de acordo com critérios objetivos, enfim, mais ou menos objetivos definidos pelo Banco de Portugal em instruções e em avisos que determinam que tem de ser verificada a solvabilidade e depois dá umas pistas de como é que aquilo tem de ser feito, não é? Depois há dois grandes critérios e eu até já escrevi um artigo sobre o assunto, mas que não teve praticamente teve pouco impacto, mas eu vou insistir no tema. E só para vos dizer essencialmente o seguinte, portanto, como sabiam, as Euribors a 6 e 12 meses estavam a menos 0,5 em termos médios em dezembro, porque o que interessa é a Euribor média, não é a Euribor do dia, porque a Euribor, que é, digamos, utilizada para os empréstimos de habitação é a média do mês anterior. Sim. E, portanto, a Euribor média, portanto, a 12 meses já ia, no mês de junho chegou a 0,852, portanto, quase à volta de 1%. E para, digamos, aquele género de empréstimo mais comum dos 35 anos, vocês têm uma ideia da capacidade portanto, da redução da capacidade de endividamento. Enfim, no fim de contas, se uma pessoa em dezembro chegasse e dissesse assim, eu quero que me façam um empréstimo, quero saber qual é o máximo da minha capacidade de endividamento, quero que me façam um empréstimo pelo máximo que eu possa ir. E se fosse lá agora outra vez, vocês têm alguma ideia da redução que já ocorreu? 20%, 30%? Bom, também não exageremos, mas portanto, a subida da Euribor de menos 0,5% para 1% determina, nesse tipo de empréstimo, uma redução da capacidade de endividamento de 19%. Okay. E, por exemplo, há bancos que expõem as regras de negócio nos simuladores de crédito à habitação. E eu tive o cuidado de fazer isto para Portanto, as pessoas fazem mais crédito de capital próprio, não é? Recorrem menos ao crédito? Ou o preço da habitação tem que cair? E pronto, eu não queria entrar por aí porque levávamos uma conversa muito mais complicada. A questão é que vamos cingir-nos ao tema de que a capacidade de endividamento que as pessoas têm foi reduzida num valor significativo. A capacidade de endividamento máximo. Sim. Toda a gente pede pelo valor máximo, mas chega a uma determinada altura e que isto vai fazer diferença, até porque o preço das casas subiu muito mais do que os rendimentos das pessoas. Meramente portanto, no tal banco que expõe as regras de negócio, no género de qual é o meu rendimento, quanto é que eu quero e não sei o quê, e a gente vai ali até ao euro a fazer a simulação até aquilo, dizer que tem de pedir tem de pedir um empréstimo mais baixo, e aquilo falha mesmo ao euro, e eu fiz a simulação nestes 2 meses, não é? Portanto, vocês já não conseguem fazer porque já não têm acesso, digamos, ao Euribor do mês passado, e a diferença entre um mês e outro é 8%. Desde dezembro
para uma pessoa que peça um empréstimo em crédito à habitação num dos 9 bancos que faz crédito à Euribor a 12 meses, porque há 12 bancos a fazerem crédito, 3 fazem a Euribor a 6 meses e 9 fazem a 12 meses. Portanto, a diferença entre uma coisa e outra, enfim, com os mesmos critérios, já é de 8%. Portanto, se eu for hoje, portanto, como a Euribor, portanto, a 6 meses ainda está a 0,25, coisa e tal, mais coisa, menos coisa, e a Euribor, se quiserem posso dar o valor correto, e a Euribor a 12 meses está a 0,85, a diferença entre uma coisa e outra já é 8%. A redução, desculpem, é 9%. A redução no tal banco que expõe as regras de negócio da capacidade máxima de endividamento foi de 8% num mês, em português corrente, e o que está aí preparado é basicamente o seguinte: se as taxas, se a Euribor for, para as Euribors, independentemente de quais forem, 6 ou 12 meses, subirem para 1%, a capacidade de endividamento reduz-se relativamente ao que era em dezembro em 19%. Se forem para 1,5%, reduzem-se em 23,9%, portanto 24%, mais 0,5% para cima ou para baixo. Se subirem para 2%, a redução é de 28,5%. Portanto, e, portanto, estamos a falar de novos créditos. Novos créditos. Portanto, novas transações. Anda toda a gente a falar de prestação, vai subir isto e aquilo, e na realidade eu acho que aí não vai haver um problema tão grande como isso. Apesar de haver uma conjugação perfeita de inflação e de subida das taxas de juros sobre as prestações, a verdade é que todos os créditos foram estressados para poderem ser servidos, enfim, com mais ou menos sacrifício, se as taxas de juros subissem 3%, relativamente ao nível em que elas foram inicialmente testadas. É evidente que não é a mesma coisa do ponto de vista da pessoa, como é óbvio, não é? Mas isso, enfim, em princípio não tem implicações, enfim, significativas para a qualidade de crédito da carteira dos bancos e também para os orçamentos das pessoas, enfim. Desde que comecem a poupar. Desde que comecem a poupar para a coisa, ou que necessariamente cortem noutras coisas. Portanto, exatamente. Não vai haver uma crise como... Conjugares isso com a perda de poder de compra. Mas também não estou a considerar que os salários podem começar a subir. Atenção, que é digamos, uma coisa... Que aqui em Portugal é bastante difícil. Mas que eventualmente também irá acontecer. Terá de acontecer, não há volta. Sim, não volta a dar. Sobretudo se a inflação não for, digamos, enfim, cortada à nascença, não é? Isto para dizer, que não parece, não é? Que não parece que seja assim. Não é mas aquilo que eu defendo. Eu defendo sem dúvida nenhuma isso. Tu defendes... Que vai ser cortada à nascença? Não, tu defendes que devia ser, não é? Devia ser. Sim, devia ser. Sim. Vai ser tanto mais doloroso e os efeitos serão tão mais duradouros quanto mais demorar a controlar. Tu dirias um corte já à mesma direita, ou seja, uma... A direita. Exatamente. Eu desculpem-me lá voltar àquela analogia do cão a perseguir a cauda, sem pretender ofender ninguém, mas o cão dá ali não sei quantas voltas até e não fica melhor e chega ao fim e não conseguiu agarrar a cauda, não é? Sim, exatamente. Ou seja, se demorar muito tempo, claro. Não, porque reparem, qual é a experiência? A experiência é a década de 70. Andou-se a tentar controlar e tal, chega-se ao início da década de 80 e tiveram-se de dar medidas drásticas. Portanto, o que é que se ganhou? Repara que entre o início da década... Ou deixar andar a carruagem? Nada. Portanto, ganhou-se não se vai ganhar, 9 anos, mas isso é um bocado uma regra na vida. Ganhou-se 9 anos, não é? Ganhou-se 9 anos. Isso lembra-me uma frase de um economista que agora não me lembro quem era. Melhor, até tenho 2 hipóteses, mas como não quero errar, e ele diz, em economia, isto a propósito também daquela questão da cisão da zona euro, a economia, porque eu não estou a dizer que vai acontecer nem amanhã, nem se calhar dentro de 5 anos, mas que se calhar vai acontecer. As coisas em economia demoram muito tempo a acontecer, mas depois quando começam a acontecer são muito mais rápidas do que nós achamos que elas poderiam ser. E portanto é esse, digamos, a essência estou a lembrar, vocês estão a falar, estou-me a lembrar do ponto de vista dos investidores e de décadas que são perdidas, não é? Porque aconteceram várias vezes
E se calhar por causa disso mesmo, da inação ou da fraca inação ou dos políticos a serem políticos, não é? Porque adiarem tomadas de decisão, e nós temos visto isso muito, e agora também, porque os políticos gostam muito de empurrar, não é? Vamos lá ver o que vai acontecer, quem vier atrás Mas que também não fecha a foram porta. só os políticos, também os governadores dos bancos Governadores dos centrais. bancos centrais, que também são Por políticos. exemplo, toda a gente fala do Paul Volcker, mas pouca gente conhece o Sr. Arthur Burns, que foi quem presidiu, digamos, a inação Da Fed, não é? Da Fed durante esse tempo, e sim. É interessante. Então, foi nessa altura, sim, diz Henrique. Sim, não, ia só repescar aqui o que o Henrique disse há pouco, de vivermos em deflação, e até próprio, foi o Zé Carlos também que falou do século XIX, do final do século XIX, que foi uma época de crescimento forte, não é? De enorme crescimento. De enorme crescimento, exatamente. E eu lembrei-me de duas coisas, e é com isso que eu gostava de finalizarmos o podcast, já vai bastante longo, que tem a ver com isto. Primeiro, a deflação é precisamente um dos fatores que está por base na criação das criptomoedas, não é? Pelo menos supostamente, é o que dizem os grandes, que é um fator, que é uma moeda deflacionária, porque há um limite nas bitcoins, há um limite de emissão. E eu sei que tu, José Carlos, que lançaste um artigo recente sobre isto, e que gostava que tivesses aí um bocadinho também uma opinião sobre isso. E depois, também tem a ver com o final do século XIX, foi de crescimento robusto, muito forte, e no século XX há um crash em 1907, que foi conhecido pelo crash judeu, o crash dos banqueiros, é assim uma coisa qualquer, e que antecede precisamente em uns anos, está mais uma vez, as coisas não acontecem logo, demorou 6 anos até a Fed ser implementada, ser constituída. Portanto, houve aí, digamos, o mercado não havia um banco central e começou a haver um banco central. E o que eu quero dizer com isto? Quem fez, digamos, as funções de banqueiro central foi o Sr. JP Morgan, que fechou os banqueiros todos na biblioteca. Exatamente. E que não os deixou sair dali enquanto não se chegasse a uma conclusão, precisamente. Então, o que é que nós estamos a ver agora? Achas que há algum paralelismo com isto das criptomoedas? Digamos, enfim, basta ler o artigo para ver o que é que eu acho das criptomoedas. As criptomoedas, digamos, têm a ver com esta necessidade que o ser humano tem de arranjar rentabilidade para o capital para o capital que vai acumulando. E, portanto, quando a taxa, e a economia tem uma taxa de juros natural para suprir essa necessidade de investimento. Quando, digamos, a taxa de juros natural desaparece, não é? Surgem todo o tipo de fenómenos especulativos, e este caso é mais ou menos um caso desses, não é? Eu, como sabem, tive experiência ao nível da administração de uma corretora e de uma gestora de patrimónios e de fundos de investimento. E inclusivamente, também tive responsabilidades no comitê de ativos e passivos de um banco. E, portanto, dá-me para ter uma perspectiva, digamos, holística da coisa. E eu acho que a questão das criptomoedas divide-se, tem duas grandes fases. Uma primeira fase em que eu acho, primeiro que as criptomoedas não valem nada, em português corrente, não tem valor intrínseco e não há nenhum ativo, digamos, gerador de rendimento, e, portanto, aquilo não vale nada, em português corrente. E, portanto, e relativamente, digamos, a moedas como a Bitcoin, há dois tipos de pessoas entusiasmadas com o assunto, que são os economistas que não percebem de informática e os informáticos que não percebem de economia. E todo o resto, das mais informadas, não é? Depois há todo o resto do pessoal, enfim, que não percebe nada de ambas as coisas. É uma fezada, não é? Pronto, enfim, eu agora já devo ter ofendido para 80% dos nossos ouvintes, mas estou disposto, enfim, a rebater. Digamos, a correr esse risco. A correr esse risco. E portanto, houve duas grandes fases. A primeira fase, a fase dos esquemas de pump and dump, que é, digamos, quem quiser saber o que é um esquema de pump and dump, basta ver o Lobo de Wall Street. São esquemas de manipulação dos preços das ações, que eram feitas antes em call centers de cold call, de vender ações, e que recentemente eram feitas por
por manipulação, digamos, da oferta de compra e da oferta de venda pelo carregamento de um conjunto de ordens nos sistemas de negociação eletrónica e do efeito que isso tem sobre os preços. Os preços, exatamente. São influenciados por refletem isso mesmo. Que refletem isso. Portanto, há papers académicos que basicamente mostram, digamos, as relações entre uma coisa e outra, não é? Entre grupos do Telegram e do Discord e, digamos, e uma moeda qualquer, daquelas que nem sequer está, que agora o pessoal põe na categoria das altcoins, não é? Há, digamos, o ouro digital, não é? E pronto, isto é uma frase para eu ficar a tarde toda a discutir com um prosélito da Bitcoin. Da última vez a discussão começou assim, mas o ouro digital porquê? Pronto, depois a coisa animou. E portanto, inicialmente havia esse tipo de esquemas. Recentemente, no ano passado, digamos, os esquemas de pirâmide puros e duros apareceram portanto, nos mercados. A porta de entrada é as stablecoins, não é? Que é uma moeda que é comprada, que supostamente vai manter a paridade com uma moeda fiduciária, e depois são pagos juros ou na própria stablecoin a taxas perfeitamente impossíveis. Sim, basta ver que o ano passado uma obrigação C ou duplo C, ou lá que tem uma probabilidade durante uma recessão económica de 50%, e até podemos, mas por acaso é a melhor altura para investir nelas, depois podemos, nas obrigações. Nas obrigações. Eu depois até podia explicar porquê, fazendo uso aqui de um bocadinho de matemática, mas se calhar fica para outra altura. E essencialmente vê-se, digamos, portanto, recentemente já tivemos uma série de exchanges, que é onde as pessoas depositam, que funcionam, digamos, como uma espécie de bolsa, não é? Para trocar. Bolsa gestora de patrimónios, custódias, etc., coisa e tal. Portanto, digamos, aqueles papéis que na finança tradicional existem e que e são objetos de altíssima regulamentação e altíssimos deveres enfim, de transmissão de informação aos bancos centrais, e de uma regulação e de controle e mais intermissivo possível, e modelos de governação. Ali não, aquilo é um faroeste completo e, portanto, enfim, é o que é. E, portanto, recentemente começámos a ter, primeiro tivemos, digamos, algumas stablecoins que não eram, portanto, lastreadas em moeda fiduciária, supostamente, enfim, ia haver um algoritmo que as ia, digamos, estabilizar, enfim, portanto, as stablecoins algorítmicas, e uma série delas já deram estoures. Eu falo, inclusive, sobre uma delas, não é? Estou bastante indignado nesse artigo no Jornal de Negócios, para essa publicidade. E eu posso, digamos, mostrar aqui o caso de uma nova moeda, em que depois aquilo é comprado com moedas normais, em português corrente, cujo valor lhes é dado pelo facto das entidades, das autoridades fiscais de cada um dos países as aceitarem para nós lhes pagarmos os impostos, e a partir daí toda a gente lhe dá valor, não é? É por isso é isso que lhes dá valor, não é? Eu estou até a fazer o paralelismo com o nosso livro que temos aqui de apoio. É exatamente programa. Isso que lhes dá valor, não é? Uma das coisas que as pessoas dizem é que, digamos, o euro ou o dólar, não sei o que, também não é. Não, aquilo é moeda de curso legal e, portanto, as autoridades fiscais dão-lhe valor, serve para eu pagar os impostos, e é isso que lhe dá valor. Claro. Enquanto não houver pagamentos de impostos, enfim, em uma destas moedas alternativas, não vale a pena, digamos... É esse o valor que tu falas, é esse o valor, e a tal regulação poderá vir por aí. A regulação virá por outro lado, ou seja, a regulação irá certamente, portanto, como eu disse, a porta de entrada neste universo das criptomoedas são, digamos, as stablecoins. E os bancos centrais começaram a perceber que, de facto, que aquilo era, digamos, que tinha, portanto, que os exchanges que lançavam stablecoins, no fim de contas, funcionavam como bancos e que teriam de ser regulados como tais, não é? Porque senão, por razões mais óbvias, desde a taxa de juro,
digamos, desde o facto das pessoas não desaparecerem com o Sim. dinheiro, desde o facto de, em alguns casos, não se sabe bem onde é que andam, eu ia dizer um nome, mas não vou, não se sabe onde é que anda uma parcela dos ativos que devia representar a dita cuja stablecoin, não é? Sim, portanto, eu tenho uma opinião do piorio, por acaso ainda não ter percebido. Exatamente. Só para concluir, então, vamos ficar com esta nota, não é? Que o José Carlos tem uma opinião do piorio sobre as bitcoins. Não, e que de facto está aqui muita coisa vai acontecer, não tenho dúvidas. Já se fala que poderá até uma crise financeira poderá ser mais provocada por este lado, porque há muitos bilhões de dólares e de euros enterrados ou metidos nestas moedas, não é? Nestas supostas moedas, criptomoedas. E que desvalorizaram imenso nos últimos tempos. Muitos dos argumentos que levaram ao funcionamento ou ao aparecimento destas bitcoins não são, eu até assumo que são muito parecidos com o sistema financeiro, porque cobram comissões, as bolsas... Bitcoin, Mário, só há uma. A Bitcoin e mais nenhuma, atenção. Exato, exatamente. Bitcoins e as outras criptomoedas. Isso foi um nome que se vulgarizou, portanto, de chamar Bitcoins a todas as moedas. E ssão várias, de facto. Não, na Bitcoin realidade, há as moedas principais e depois há as altcoins, enfim, consoante... Que estão outros nomes. Aliás, há centenas ou milhares de criptomoedas. E eu queria só, pegando nisto e no facto de não ter então o tal valor intrínseco e de não serem, digamos, suportadas por nada, Henrique, achas que no final do livro, que estamos aqui a falar um pouco sobre ele, fala de um possível regresso ao Standard de Ouro? Quer dizer, referem que poderia ser a salvação aqui para as moedas. Achas que isso é possível? Em primeiro lugar, eu partilho inteiramente a opinião do Zé Carlos. Sim, claro, precisamente. E mais, atenção mais radical, como nunca percebi bem o que aquilo era, nunca quis saber o que aquilo era, portanto, lá está, olhava para aquilo, não tinha valor intrínseco, dava bem, quer dizer, porque estaria em torno daquilo. É o efeito manada. Já tivemos aqui o Luís Aguiar Conraria também a ter também a falar sobre isso, precisamente. Bastante negativa sobre aquilo, mas no entanto houve gente a ganhar dinheiro e ainda bem para eles. Claro. E agora há outros, se calhar muitos outros que irão perder. Perder e muito. Ainda bem para eles também, porque há que aprender com a vida, não é? Quer dizer, algum de nós nunca tomou más decisões, as más decisões fazem parte do processo de aprendizagem. E assim como as autoridades também irão intervir nestes mercados, também tiveram um processo de aprendizagem. Claro. E provavelmente, como tu dizias, uma vez numa conversa que íamos no carro, há aqui também qualquer coisa de útil a extrair desta tecnologia. Precisamente. E que poderá ter efeitos positivos no futuro. Não partilho inteiramente daquilo que o Zé Carlos disse, é de facto um esquema piramidal, e ainda bem que está a ser desmontado e ainda bem que vai ser regulado. Quanto ao sistema padrão ouro, bem, ele não diz que ele não advoga para não advogam propriamente o regresso ao sistema padrão ouro. Sim, é verdade. É uma frase diferente, dizem que suportou, ou seja, que funcionou ou que funcionaria em determinadas condições, não é? Funcionou, mas teve, por exemplo, efeitos catastróficos quando o Churchill era Ministro das Finanças a seguir à Primeira Guerra Mundial. Ele fez com que a Libra regressasse ao sistema padrão ouro e aquilo não correu rigorosamente nada bem. Segunda Guerra Mundial? Não, Primeira. Sim. Primeira Guerra Mundial. Intervalo entre as duas guerras. Em 1925, se não me falha a memória. Exatamente, é isso. Não te falha a memória, 1925. O problema não foi a Libra voltar ao padrão. Zé, não te interrompi, deixa-me só terminar e depois já podes dizer o que tu quiseres. Eu estou sempre em silêncio, devotadamente a ouvir-te. Eu sei que tu deixas muito dizer quando eu falo, eu faço germinar ideias na tua. Não, mas eu só quero dizer que eu acho que isso não é viável. E que aquilo que o Zé Carlos disse mais uma vez, que o facto da moeda servir para pagar impostos, que há autoridades a regular o sistema monetário, torna o sistema robusto, só que confiável. Lá está, as coisas vão mudando, a realidade vai mudando e a teoria económica e as intervenções das autoridades também têm que se ir ajustando. Claro. Isso é inevitável, é um processo de aprendizagem contínua. E pronto, ok. Olha, vamos encerrar por aqui, senão nunca mais saímos aqui. Todos a aprender uns com os outros.
E certamente ficou outra vez muita coisa por dizer, não é? Por dizer, mas falámos sobre temas. Dizer ao Zé Carlos, já agora. Mas já agora, Zé Carlos, já agora? Não, digamos, iria fazer, digamos, um paralelismo entre, digamos, a entrada da Libra no padrão ouro e a entrada do escudo em 1933 no padrão ouro, que teve lá 3 meses e meio. Mas okay. Fica para outro dia. Mas isso ainda está a gravar, não é? Portanto, acho que... Não, mas fica para outro já dia. Ficou a sugestão. O problema não foi a Libra ter entrado não foi a Libra ter entrado no padrão ouro, que teria sido uma boa ideia, ter entrado no padrão ouro com aquele nível de preços e salários numa altura em que já havia alguma rigidez descendente. Exato. Portanto, e esse é que é o grande problema. E esse é que é o grande problema. Gerou uma... Aliás, é um dos fatores que, a determinada altura, quando, durante a Grande Depressão, a Libra sai do padrão ouro, não é? Em que os Estados Unidos são pressionados para, no ano a seguir, desvalorizarem, digamos, o dólar relativamente, que nós até já falámos no assunto, já falámos sobre isso, que foi dos 20,4 dólares, ou lá o que é, para os 35, que depois se manteve, que não parece nada especial, mas é uma desvalorização de 41%. Exatamente. Precisamente. Ok. Nós já falámos desse assunto, inclusive. Já falamos sobre muitos assuntos aqui. Inflação foi o tema principal, moeda e este puzzle que vai entre dívida, moeda e inflação. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Henrique. E até à próxima. Obrigado. Muito obrigado.